voltamos. Agora sim, voltamos. Estão me ouvindo? Professora, boa noite, tudo Boa bem? noite, Marina. Tudo bem e você? Tudo jóia. Eu tive um probleminha com a minha grade e a coordenadora ela ainda está fazendo a montagem de grade. Hoje é minha primeira aula com o senhor. Eu queria saber se já houve alguma atividade avaliativa, se tiver tido, o que eu posso estar fazendo para recuperar esses pontos? Ok, Marina. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Eu vou falar para Obrigada. você, mas acredito que possa servir para outros também, né? Porque é uma sala de primeiro período, então os meninos eles entram, né, ao longo. Então é o seguinte, o que a gente está combinando? Realmente, né? Hoje é a nossa última aula teórica e semana que vem é dia da oficial. Então, as atividades de parcial que eu tinha que ministrar e a entrega das atividades, ela finaliza esse final de semana para que eu tenha o lançamento dos pontos. Mas eu estou combinando o seguinte, não só para você, como os demais colegas, porque tem gente que, por exemplo, chegou semana passada, né? Então, às vezes também não teve tempo hábil, já tinha perdido prazos e não teve tempo hábil para fazer executar tudo. No AVA, daqui a pouco a gente vai finalizar o conteúdo e depois eu vou ter a oportunidade, vou entrar no AVA. Eu já fiz isso no iniciozinho do nosso curso, né? Porque como se trata de primeiro período, mas como vários entraram depois e de qualquer forma, só vivenciando também às vezes para o aluno ter dúvida e conseguir enxergar isso melhor. Então daqui a pouco eu vou entrar no AVA e lá tá postado, tá? E eu não vou tirar não as atividades que nós fizemos e que teve o valor de ponto, que foi, se não me engano, um estudo dirigido, deixa eu ver aqui, ó. Foi um estudo dirigido hoje, né, que é o prazo final para o envio do vídeo da maquete de células, tá? E suas organelas citoplasmáticas. E então foram essas duas atividades, tá? Que vocês podem fazer. Eu aconselho o seguinte: não deixar muito para o final, porque depois a gente começa com a segunda etapa para vocês não ficarem sobrecarregados. Então, assim que vocês puderem, e é até bom, porque se você, por exemplo, fizer o estudo dirigido, quer queira ou não, você está voltando ao conteúdo para você integrar e entender melhor o que a gente está falando, né? Então, aí vocês podem fazer, vão fazendo e me enviam, né? Que é esse estudo dirigido que está lá no AVA, que está disponível. Eu, inclusive, encaminhei também pelo WhatsApp, os meninos têm aí também fácil, né? Mas está tudo postado no AVA, ou seja, tá tudo disponível. E a maquete, que é uma atividade, né, que eu pedi para os meninos fazerem, também tem as instruções tudo direitinho, que era para me enviar até hoje, né? Tem gente que ainda tá me enviando, depois eu dou o retorno de recebimento, tá? E que aí vocês fazem também e depois me encaminham. Tá, Marina? Assim, você e os demais que porventura não tiveram a oportunidade de fazer e me enviar, podem fazer. Eu vou lançar, na hora que a gente lança, a gente é obrigada a falar, por exemplo, que você não fez, tá? Porque eu tenho que clicar lá alguma coisa. Mas depois, na hora que você me entregar e eu avaliar, eu faço alteração de nota e aparece a sua nota lá, tá? Então podem ficar tranquilos. Todo mundo que porventura não teve, né, acabou, entrou depois e não conseguiu me entregar a atividade, podem fazer, podem entregar, que eu vou aceitar, tá? E que aí eu altero a nota de vocês depois. Podem ficar tranquilos, tá? Tá bem, professora, muito obrigada. É De porque eu ainda nada. estou sem acesso ao ar, eu estou ainda Aham, montando a grade, tá? tudo bem, Obrigada tá pelas certo. informações. Tá? E daqui a Compreensão. pouco eu vou entrar no AVA. Eu só quero finalizar aqui o conteúdo, a gente finaliza e eu vou entrar no AVA. Quem porventura quiser acompanhar, tá? Eu vou entrar, vou mostrar de novo, porque às vezes posso tirar dúvida, né, de quem entrou depois e tá com dificuldade, tá bom? Vamos só finalizar aqui que a gente fica Tá bem. tranquilo do conteúdo, tá certo? Então vejamos, gente. Vamos retornar aqui. Isso é importante, porque
né? A oportunidade que vocês têm de tirar dúvida, e é isso, a gente precisa de acolher, né? Isso é muito importante. Então vamos, isso foi onde a gente falou. Finalizou. Se vocês se recordarem, eu estava mostrando para vocês os ácidos graxos saturados e insaturados, né? E aqui, olhem, reparem que como é muito mais organizado, né? Quando se apresenta apenas ácidos graxos saturados, a estrutura ela fica muito mais organizada, né? Aqui embaixo, reparem, que em azul são todas as estruturas lipídicas insaturadas, né? Então, aquela quebra que é devido à ligação dupla que eu mostrei para vocês anteriormente, ela acaba promovendo essa instabilidade na estrutura, tá bom? Bem, aqui nós temos os glicerídeos, né? Eles são uma importante fonte lipídica, tá? Uma vez que eles estão presentes muito ali nas gorduras, tá? Nas gorduras observadas em animais e vegetais. Então, na hora que a gente fala dos óleos, na hora que nós temos ali do próprio azeite, né? São glicerídeos presentes e que nós utilizamos na nossa alimentação, né? É importante chamar a atenção que eles fazem parte da nossa alimentação, faz parte da nossa ingesta, né? E é importante isso. A gente só tem que ter cuidado, parcimônia que é com a quantidade. De uma maneira geral, nós brasileiros gostamos de excessos de gordura e de sal, né? Que é o cloreto de sódio. E sódio também é outra problemática para a saúde, né? É um outro contexto, mas vale a pena. A gente sabe o tanto que o sódio, né, presente ali no sal, possa interferir e prejudicar a saúde humana. Então, a gente tem que ter cuidado, usar sim, mas com parcimônia, o necessário, né? Porque assim eu consigo ter uma alimentação saudável, equilibrada e sem promover danos ao meu organismo, tá bom? De todas as classes lipídicas, os triglicerídeos são os mais abundantes, os mais observados em maior quantidade ali na natureza, tá? E é importante a gente chamar a atenção, porque como eu falei com vocês, eles são bem-vindos e a gente faz a ingesta, né? Só que eles possam ser acumulados no nosso organismo. E é por isso que eu apresento para vocês essa imagem daqui. Nela, o que a gente tem? Todo esse ponto amarelado é acúmulo, né, de triglicerídeos no organismo humano. E que ele vai se acumulando, né? Vai acumulando esse material. E isso é negativo no sentido de que prejudica o funcionamento orgânico, tá? Por exemplo, vocês já ouviram falar, e eu vou apresentar já também para vocês, de que a circunferência abdominal, né, ela precisa ser mantida em índices menores. Não é por uma questão de estética, a gente aqui não está falando nada esteticamente. Nós estamos falando de que esse acúmulo possa causar prejuízos ao funcionamento celular e, consequentemente, promover danos à nossa saúde, que é isso que nos importa, né? E olhem, percebam que na hora que a gente observa nessa imagem, né, que tem muito mais adição, né, de glicerídeos no organismo, quando comparado a esse, embora aqui também tenha, tá? Eu faço uma observação a vocês. Vocês já devem ter ouvido falar em fígado gorduroso, né? Que na verdade é a esteatose hepática, que é acúmulo de gordura dentro, né, das células dos hepatócitos, que são as células do fígado, tá? Que isso gera um prejuízo, promove um dano celular ao fígado. É uma alteração que ela é reversível, né? Se a pessoa fechar, controlar a ingesta, né? Trancar a boca ali, ter uma alimentação mais saudável e mais regulada, e fizer atividade física, ele consegue retornar a um fígado saudável, né? Mas aí é que tá, a gente precisa de ter o feeling da coisa, o time, né? Ou seja, eu não posso necessariamente, deixa, agora eu sou jovem hoje
Daqui uns anos eu paro para pensar nisso. Isso não pode, porque quando você parar para pensar, às vezes o seu fígado já tem perda de função, tá? Então é um exemplo, né? O quanto que esse acúmulo possa prejudicar o organismo humano. E aqui a gente coloca porque a gente sabe muito que esse acúmulo ele vem de uma alimentação desregulada e a falta de atividade física, né? E naturalmente, eu não sei se eu já tive essa oportunidade, eu já comentei isso com vocês. Nós mulheres temos inclusive uma tendência maior a ter mais células adiposas do que necessariamente os rapazes, tá? Os rapazes têm mais tecido muscular e nós temos mais tecido adiposo. Isso interfere? Interfere, porque quanto mais células adiposas eu tenho, significa que mais fácil eu tenho ali para acumular, né? Mais local eu tenho ali para poder armazenar a gordura que eu tenho na minha alimentação, tá bom? Agora, por outro lado, também a gente sabe que esse material, ele funciona como isolante térmico. Tanto é que se vocês conhecem, por exemplo, pessoas que tenham mais tecido adiposo, elas têm uma tendência maior no período de frio, às vezes nem sentir frio, ou sentir relativamente pouco, né? Porque o tecido adiposo, ele funciona como isolante térmico. Em contrapartida, as pessoas que são muito magras, elas queixam-se de frio com muita facilidade. Às vezes nem tá frio e ela tá queixando. Por quê? Ela tem pouco tecido adiposo e isso interfere ali, né, nesse isolamento térmico dela com o meio, tá bom? Então, só para a gente entender e perceber que existem algumas coisas que fazem parte, né, do nosso dia a dia, que às vezes a gente percebe uma pessoa comentando e que, na verdade, a gente consegue retirar dentro do aspecto teórico, tá? Aqui eu vou apresentar a vocês, porque quando eu começo a ter acúmulo de triglicerídeos no meu organismo, eu posso vir a ter vários prejuízos de saúde, que foi o que eu falei com vocês. E vocês já devem ter ouvido falar da síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica, a pessoa adquire e possa ser considerada apresentar essa síndrome metabólica quando ela apresenta alteração em 3 dos 5 itens que eu vou apresentar para vocês aqui agora, tá? E vocês vão ver que existem alguns itens que eventualmente a gente já sabe que grande parcela da população apresenta essas alterações, tá bom? Mas antes de pontuar esses 5 itens, eu vou explicar o desenho. Aqui nesse desenho, a gente está vendo o ganho de peso, né? No formato maçã e comparado ao formato pera. Isso daqui é utilizado muito, inclusive pela nutrição, né? Então, isso não é nenhuma comparação indevida, não, tá? Eles realmente utilizam esse patamar de método comparativo. O que significa nesse formato maçã? Que é um crescimento, né, de tecido adiposo, a deposição de reserva dessa gordura, principalmente na região abdominal, tá? Essa é a maneira, infelizmente, mais danosa para o organismo humano, porque tende a acumular, né, gordura nos órgãos internos. E esse seria um crescimento, né, um ganho de peso mais regular, mais saudável, tá? Que é no formato de pera, ele acaba sendo mais bem distribuído, sem ter aquele acúmulo nos órgãos abdominais, tá? Isso, inclusive, essa observação interfere no primeiro item que eu apresento a vocês, que é a circunferência da cintura. Não sei se você se recorda, um tempo atrás, né, tinha ali na televisão aquele quadro da medidinha certa, né? Medida certa. E isso baseia-se justamente na circunferência, tá? Na cintura, que ela deve estar. Ela não pode estar, porque aqui é quando as pessoas vão apresentar a síndrome metabólica, né? Quando, por exemplo, os homens têm essa circunferência superior a 94 centímetros
e nós mulheres superior a 80 centímetros. Então, esse seria, né, quando esses valores estão superiores a esse patamar, é porque a gente está fugindo desse protocolo considerado saudável, tá? E eu sempre brinco com as meninas que é o seguinte, olha, gente, tem hora que a gente olha assim, a gente acha assim, eu não tem problema não, eu com certeza eu terei uma circunferência bem menor que esse valor. Façam a medida e façam essa medição longe das pessoas. Se duvidar, você vai se surpreender, porque isso é 80 centímetros, ele é facilmente, né, na que a gente percebe, às vezes a gente está com esse valor superior e a gente acaba assustando. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? Quando o indivíduo apresenta justamente os glicerídeos, né? Quando eles estão superiores a 150 miligramas por decilitro, também é um indicativo, né, de alteração que é danoso ao organismo. Quando o indivíduo apresenta, daqui a pouco eu vou falar para vocês, HDL é o bom colesterol, né? Quando a pessoa apresenta o bom colesterol menor que 40 miligramas por decilitro, né, nos homens e nas mulheres menor do que 50, é negativo. Por quê? O bom colesterol, ele é protetor, né? Então, se ele tiver com índices muito abaixo, na verdade, é um mau indicativo para o meu organismo. Pressão arterial, quando ela está superior a 130 por 80, né? O indivíduo está realmente com valores pressóricos considerados anormais, altos, né? Então também é um mau indicativo. E a glicose em jejum, maior que 100 microgramas por decilitro, né? Que também é um indicativo de alteração. Ou se ainda correlacionado à glicose, se o indivíduo já for diagnosticado com diabetes do tipo 2. Então, se a pessoa, esses são 5 itens que eu apresentei para vocês. Se a pessoa apresentar alteração em 3 deles, ela cai dentro do que a gente considera da síndrome metabólica, tá? E isso significa que ela aumenta a chance de problemas cardiovasculares, consequentemente aumenta a chance de infarto agudo do miocárdio, né? Então, tem uma série de circunstâncias, normalmente ela já tem a diminuição da expectativa de vida dela. A gente tem que ter cuidado, né? Então, é isso que é muito importante, que a gente verifique todo esse contexto no sentido de proteção ao organismo humano, né? A saúde, a preservação da nossa saúde. E são outras classes lipídicas que estão, aonde que elas estão presentes, né? Os fosfoglicerídeos, que eles estão presentes nas estruturas membranosas, que inclusive a gente vai abordar em maior profundidade a partir da unidade 3. Os fosfoglicerídeos também são base da produção da substância surfactante, que nós já falamos aqui na nossa disciplina, não sei se você se recorda, no iniciozinho da unidade 2, quando a gente falou das propriedades físicas e químicas da água, eu falei para vocês a substância surfactante, porque ela diminui a tensão superficial da água e faz com que realmente as estruturas alveolares estejam de tal forma que possam receber, né, o ar atmosférico. Então, é por isso que ele fica repleto de ar, tá? Então, essa substância que é produzida pelo nosso organismo, ela é a base de fosfoglicerídeos. Existe uma outra classe, que são os esfingolipídios, que vocês talvez já ouviram falar. Eu acho que vocês já estão, não sei se vocês estão fazendo a morfa do sistema nervoso. Se estiverem, vocês já ouviram falar lá na matéria. Por quê? Os neurônios, né? A grande parte dos neurônios são mielinizados, apresentam a bainha de mielina, né? E constituindo essa bainha de mielina, nós temos os esfingolipídios, que são, na verdade, isolantes, né? Então, é um material, ou seja, é uma classe lipídica que está presente dentro de um contexto tão importante, né? Inclusive, contribuindo
pro aspecto da transmissão dos impulsos nervosos, tá bom? Então aqui a gente está só contextualizando para vocês perceberem o tanto que de fato, né, os lipídios, eles são classes bastante diferenciadas e como que eles estão presentes em diferentes pontos do organismo humano. Os esteroides, né, como eu falei com vocês, os esteroides, eles são base, inclusive para a produção de hormônios, né? E eles também são base, por exemplo, é o colesterol. Colesterol, inclusive essa imagem eu coloquei aqui para vocês. Isso aqui é o colesterol, tanto aqui, ó, como aqui também. Está presente na estrutura da membrana e ele promove rigidez, né? Estrutural a estrutura membranosa, tá bom? De uma maneira geral, ele está presente, o colesterol está presente em células animais, tá? Então, inclusive eu chamo a atenção para vocês daqui a pouco, quando eu faço ingesta de produtos animais, eu estou fazendo ingesta de colesterol, tá? E por que essa palavrinha colesterol? Eu tenho certeza que todos vocês, a gente já até mencionou aqui hoje, mas independente disso, eu sei que todos vocês já ouviram falar, né? A gente sabe do colesterol, ele é famoso, porque nós sabemos que ele possa vir a ter um impacto à saúde, né? Ao bom funcionamento orgânico. E nós temos dois colesteróis, o HDL e o LDL, tá? Que eles são o bom e o mau colesterol, certo? Que eu vou apresentar para vocês. E o colesterol, juntamente com os triglicerídeos, são lipídios que são observados circular na corrente sanguínea. Então, eles circulam pelo nosso sangue, tá? E é justamente aí que mora o perigo. Por isso que a gente fala do bom e do mal, essa associação. Eu até gosto dessa imagem. Acho que ela é ilustrativa e ajuda o aluno, né, a fixar. Reparem, o HDL é o bom e o LDL é o mau colesterol. Mas por que eles são bom e mau? O mau colesterol é aquele tipo de colesterol que consegue fixar na parede dos nossos vasos e a partir dali ele encontra um caminho para penetrar, né, no tecido do vaso, podendo provocar as placas de ateroma. Tem um videozinho que é o último que eu vou mostrar a vocês aqui hoje, que ele mostra isso pra gente, tá? Para vocês fixarem e entenderem por que ele é considerado mau colesterol. E o bom é assim denominado porque ele ajuda a retirar, né, esse LDL da parede dos vasos. Então é por isso que a gente faz essa associação, essa terminologia de bom e mau colesterol. Aqui eu vou mostrar as imagens e em seguida o vídeo que eu falei com vocês. Nós temos aqui, ó, um desenho esquemático que seria a parede de um vaso, né? Onde toda essa parte daqui, ó, ela foi formada justamente pelo mau colesterol, que é o LDL, que ele vai se acumulando aqui nessa parede do vaso. Se a gente for atento, a gente vai perceber que esse ambiente, que é onde corre o sangue, né, que é o que a gente denomina luz ou lúmen do vaso, ele vai ficando mais estreito. Que inclusive aqui, ó, é isso que a gente percebe. Aqui eu tenho uma luz ou lumen de um vaso saudável, então o sangue circula de uma maneira fácil, adequada. Aí esse vaso agora vai tendo, né, essa adição, essas placas de ateroma. Então, vai diminuindo, olha, é como se eu tivesse um estreitamento, né? Existe um estreitamento. E aqui ele vai prejudicando a fluidez do sangue e possa, inclusive, interromper, né? Comprometendo e podendo, inclusive, gerar óbito no indivíduo, tá? Essa alteração possa acontecer em vasos que na verdade, promovem a circulação, né, do sangue no cérebro, no sistema nervoso central, nos membros inferiores, no coração, e aí possa promover o que a gente conhece como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e os trombos, né, as sequelas aí do mau funcionamento do sistema circulatório nos membros inferiores, tá bom?
Olhem só, vou mostrar agora para vocês justamente esse videozinho que eu achei ele interessante, porque ele literalmente mostra para o meu aluno isso que a gente, né, fala, e ele coloca numa porção gráfica uma situação interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, incluindo o som, aqui imagem. Ó, qualquer coisa para aparecer som e imagem, tá bom? Qualquer coisa vocês me falam. Ele é curtinho, mas olhem só que interessante. Doença do coração. Objetivo: nós estudaremos o processo de entupimento da artéria e a eventual formação de trombos. O coração humano possui uma importante artéria coronária. Uma visão ampliada da coronária mostra 3 camadas básicas: túnica externa, túnica média e túnica interna. Esta camada mais interna é composta de células escamosas. Quando o sangue transporta um nível mais elevado de colesterol ou moléculas de gordura por um longo período, essas moléculas de colesterol tendem a se instalar na superfície da artéria. Aqui elas são absorvidas pelas células epiteliais e formam uma camada entre a túnica interna e a túnica média. Essa camada é chamada de placa. À medida que a placa cresce, espalha-se ao longo das paredes da artéria, formando um inchaço que se projeta para o lúmen, resultando em redução do fluxo sanguíneo. Às vezes, as células epiteliais podem se romper em algum ponto. Isso ativa as plaquetas, que começam a formar fios de fibrina. Com o tempo, forma-se um coágulo. Este coágulo obstrui o fluxo sanguíneo pela artéria. Isso é chamado de aterosclerose. É isso. Bem, por mais que a gente tente colocar em termos de imagem, né? Esse recurso gráfico, ele é muito legal. Facilita muito o entendimento. Então, olhem só. Então, agora a gente, né, sabe dessa importância, entende porque é considerado o mau colesterol, igual ela denominou aqui a placa, né, que é a placa de ateroma. Enfim, dá pra gente perceber e o quanto, né, quanto isso vai ser nocivo ao nosso organismo, vai ser inclusive dependente do local onde que isso esteja acontecendo, né? Possa ser inclusive um fator suficiente para promover a morte do indivíduo, né? Se ele realmente gerar um prejuízo vascular e um prejuízo no transporte de sangue para algumas determinadas áreas, como por exemplo na coronária, né? Que é o vaso que literalmente circunda e que traz esse oxigênio às células cardíacas, tá bom? Vocês vão ver em detalhe no sistema circulatório, mas é aquele link que a gente precisa de fazer para vocês entenderem, né? O quão importante é a nossa CMC dentro do contexto orgânico. E como eu falei com vocês, o colesterol ele está presente em células animais. Então, na hora que eu faço ingesta de produtos animais, eu tenho ali a presença do colesterol, tá? Bem, vegetais não. Se você realmente vir a consumir, por exemplo, só ali, né, uma salada, ali você não tem colesterol, tá? Agora, por mais que você fale, professora, mas eu não sou muito de carne vermelha, não. Eu prefiro carne branca. Sim, concordo com você. Mas até mesmo, né, frutos do mar, carnes brancas, elas apresentam colesterol. Possam vir a ter índices menores, mas isso não significa que eu não tenha, tá bom?
importante, né? E juntamente com outros produtos, perdão, outros produtos de origem animal, como ovo, leite, né? E obviamente os derivados que a gente utiliza ali para poder, como base, o leite e os ovos, para poder fazer ali outros tipos de alimentos. Então, todos eles apresentam colesterol. E aqui, olha só que perdição, né? Com calor desse, hein, gente? A maioria eu acredito que ia gostar, né? A bendita da casquinha de sorvete, que é bom, que ela é refrescante e normalmente ela não é muito cara, né? E com calor desse ia cair bem. Mas, ó, tem colesterol, tá? Assim como, e aqui outros alimentos, né? Tem muita gordura saturada, que é aquela gordura mais difícil de ser quebrada e ser aproveitada no meu organismo. Então, não é uma alimentação saudável. A gente sabe que a gente consome, né? Mas a gente tem que ter o cuidado de consumir isso com eventualidade, com casualidade, tá? Não possa ser isso consumido aos exageros, todos os dias, né? Então, cuidado. Pequenos pecadozinhos de vez em quando a gente comete sim, né? A maioria das pessoas cometem, mas não torne isso um hábito, tá bom? E que tenha mais, aproveite mais, utilize mais de alimentos saudáveis. Faz bem para as nossas células e, consequentemente, no nosso funcionamento corporal. Hoje eu até comentei com vocês aqui, hoje, né, no iniciozinho dos lipídios, eu falei com vocês que as sementes, a castanha, né, as nozes, elas apresentam lipídio, elas apresentam, no caso aqui, gorduras, que são as gorduras insaturadas, tá? Mas são as gorduras que são mais saudáveis, tá? Então, por isso que a gente pode, igual que existem algumas dietas, que existe a prescrição, né? Uma noz, uma castanha do Pará, mas é uma, tá? Não são 3, são 10, não, é aquilo que foi prescrito, tá? Porque, como eu falei, elas são muito calóricas e excesso delas, né, aí sim, o excesso, ele acaba sendo nocivo, tá bom? A gente tem que ter cuidado. Elas são boas fontes de gordura, mas sempre sendo observado no contexto, né, da saúde, que precisa ser controlado. Inclusive, eles falam que é antidepressivo, por exemplo, indicado às vezes para a gente dar para criança, né? É um bom alimento ali, com propriedades que possam vir a ser melhor aproveitadas pelo corpo, tá bom? E aqui, para ilustrar, eu tinha falado com vocês que os esteroides, né, os hormônios esteroides, eles literalmente são importantes no funcionamento corporal. Não vamos aqui falar sobre os hormônios em si, né? Isso vocês estudam no sistema endócrino, mas eu preciso de mostrar para vocês, olhem, hormônio, na verdade, é o nosso sistema nervoso, juntamente com o sistema hormonal, que regula o nosso corpo como um todo. Então, eles são importantes, né? E eles realmente fazem parte, têm uma atuação importantíssima na nossa estrutura corporal. Então, eu cito aqui os hormônios esteroides. Existem os glicocorticoides, por exemplo, e até essa imagem para vocês enxergarem, né? Dá mais imagem da gente, né? Imagina, próxima ao oficial, entrega de atividade, fica todo mundo meio estressado, né? E isso daqui para ilustrar, por exemplo, um hormônio do estresse, que é o cortisol, que é o glicocorticoide. A base dele é esteroide. Aqui, os mineralocorticoides, como por exemplo o ADH, que é o hormônio antidiurético. Ele ajuda no controle, na regulação do sódio pelo nosso organismo e também pela retenção ou liberação de água pelo nosso corpo. A base também dele também é esteroide, tá? Ou seja, o que a gente quer, né? Na hora que ali no nosso material a gente apresenta, mostrando para vocês, olhem, tá vendo? Mencionamos que os lipídios são importantes,
que eles têm funções importantes no nosso corpo, eles também são utilizados como base, né, na formação desses hormônios. Inclusive nos hormônios sexuais produzidos, né, quer seja pelos ovários das meninas, os testículos dos rapazes, são também hormônios reguladores, né, e como base os esteroides. Então, só para mostrar aqui para vocês a importância, né, e a abrangência de fato dos lipídios, né, dentro desse contexto todo do ambiente celular. E se não me engano, isso, a gente finaliza aqui, tá? Eu, inclusive, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu prometi no início, né, hoje no iniciozinho da aula, eu dei o aviso, né, sobre a Oficial 1, chamando a atenção de vocês que semana que vem é o dia da nossa oficial. Eu vou disponibilizar o link no AVA e vocês terão 24 horas para poder fazer a prova, né? E aí, sei também que hoje é o dia máximo da entrega, né? Quem tá aqui regular direitinho, já me enviar o vídeo, né, com a maquete, com a atividade que vocês desenvolveram, não só a maquete, a explicação sobre uma célula, né, eucariota, para vocês me enviarem. E aí a gente estava falando de atividades e eu prometi, né, porque foi uma dúvida, eu prometi de entrar, falei assim, eu acho que vai dar tempo e eu vou apresentar a vocês, foi para Clariane, né, Clariane? Ó, eu vou entrar agora no AVA para justamente mostrar e poder esclarecer. Eu até comentei no iniciozinho do semestre, eu acho que foi nosso segundo encontro, eu entrei e esclareci, né? Mas tem muita gente que não estava aqui naquele momento. Então, por isso que eu acho que é válido entrar, chamar a atenção de vocês, porque tem atividades aqui no AVA que são postados institucionalmente, né? Então, eu vou mostrar aqui a vocês isso. Deixa eu ver aqui. Eu sei, vocês não estão vendo, não. Eu estou entrando aqui e já vou colocar para vocês, tá bom? Eu vou entrar aqui, CMC. Deixa eu colocar aqui. Aí eu coloco para vocês verem. Eu entrei aqui na nossa disciplina, tá bom? Deixa eu ver se vocês estão vendo agora. Isso mesmo. Olha, eu entrei aqui no AVA, eu tô com a visão da professora, né? Mas aqui dá para vocês entenderem. Tem aqui no AVA, na nossa disciplina, aqui ó, Ciências Moleculares e Celulares, tá bom? E aqui tem o livro didático, que é o livro, né, da instituição, que norteia, inclusive, o professor na elaboração da matéria, tá bom? E aqui, ó, nós temos, aqui no caso, ó, unidade 1, olhem. Aí, eu tenho aqui, existem 4 seções, né? Que se você clicar, olhem, aqui na primeira seção, eu coloquei coisas que sejam mais... documentos, né? Cronograma, distribuição de ponto, inclusive, né, acho que é a Mariana, se não me engano, que entrou hoje e quem entrou depois, vale a pena depois entrar aqui, ó, tá vendo? Unidade 1, seção 1, ó, aqui tem apresentação, tá? Que foi a apresentação da nossa disciplina. Tá? E as instruções do trabalho da primeira etapa, cronograma de distribuição de pontos, tá? Aqui tem 2 porque é o local de fomento, tanto para vocês manhã, quanto para vocês da noite, como para os meus alunos da manhã também, tá bom? E aqui, olhem, aqui que eu chamo a atenção de vocês. O que é institucional e que vocês precisam de fato fazer? Porque a nossa disciplina é aula modelo institucional. Então, existem aqui, ó, atividade de aprendizagem. Eu já tinha até mencionado no início esse termo. Foi o termo que eu coloquei na distribuição de pontos. Eu utilizei a linguagem do AFA. Se você entrar aqui, ó, tá? Você vai clicar
e são perguntas. Eu acho que nem para mim, eu acho que nem aparece normal, tá? Aqui. Aí você vai entrar e você vai clicar e você vai fazer, tá? Não vou pôr aqui não, que a gente acaba expondo as pessoas. Vamos voltar aqui, AVA. Voltar aqui, ó, CMC. Então, é nesse conteúdo, tá? Por exemplo, que você entra ali e que tem essas de aprendizagem, é que para você fazer, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Dá de 1, vamos aqui, ó, seção 3. Deixa eu olhar aqui, ó. Atividade diagnóstica, que é a aprendizagem diagnóstica, é institucional. Todas essas questões que são simplesmente de você chegar e clicar. Você vai responder a questão, né? Que você julgar que seja correta. Bem, aqui como eu falei com vocês, aqui eu não vou entrar que vai dar igual aquela outra imagem, né? Porque para mim não aparece. Por exemplo, é diferente. Se você observar, tem várias outras coisas no AVA. Tem vídeos, né? Às vezes tem artigo científico, às vezes em um texto, né? Igual aqui, ó. Vídeo, células, origem. Se eu clicar aqui, ó, aparece um vídeo e às vezes aparece com instrução. Aqui, ó. Assista o vídeo abaixo e elabore um resumo com os principais pontos abordados. Isso foi eu que postei, tá? Por quê? Nós, professores, precisamos alimentar esse sistema. Então, eu tenho que fazer e tenho que colocar uma atividade para você. É uma indicação. Você não é obrigado a fazer e não é obrigado a me enviar, não, tá? Se de repente você fala assim, eu não tenho tempo para fazer o resumo, mas deixa eu ver esse vídeo aqui. Já valeu, porque o vídeo, ele ajuda, né? Ajuda o aluno a entender ainda mais a matéria. Ele vem incrementando, ele vem adicionando. Então, se você puder fazer as atividades, ótimo, mas não precisa me fazer para enviar, tá bom? O que você precisa, repito, né? É justamente essas de aprendizagem e atividade de diagnóstico. Olha aqui, ó, atividade diagnóstica, essa você precisa de fazer. Se você perceber, ó, atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem. Cada sessão tem 2 dessas, tá? Que aí você entra, deixa eu ver se aqui vai aparecer agora. Pré-visualizar, né? Aqui ele não tá, porque por mim, por ser professora, tá bom? Aqui apareceu agora. Então, você vem, você escolhe uma questão, você marca e pronto. Essa sim você precisa fazer. E tá vendo como que é rápido, tá? Então, o que eu falei, inclusive no início, eu falei com a Clariane, é o seguinte, porque tá, né, para vocês fazerem, eu coloco a data até hoje, porque como a semana que vem é época de oficial, e eu preciso de, né, vocês vão fazer a prova pra gente poder corrigir e lançar nota. As parciais, que são essas atividades, elas devam ter sido realizadas mais ou menos até por agora. Então, eu preciso de lançar as notas. Então, vocês podem fazer essas atividades, tá? Até amanhã. Eu dou prazo, aí domingo eu olho, tá? Quem não tenha ainda acesso ao AVA, não tem problema. Assim que tiver, faça, tá bom? Eu tô falando aqui muito virtude desses alunos que já têm acesso ao AVA, que podem realizar a atividade. Então, vocês que podem fazer, façam, porque assim vocês vão somando pontos, porque na hora que vocês fazem aqui, vão somando pontos para vocês na disciplina, tá? Que é a própria instituição, o próprio sistema que te dá essa pontuação, tá? E isso é importante para a nota, né? Que a disciplina aula modelo institucional, ela precisa dessa pontuação, tá? Que é importante. Mas então é isso que é para poder fazer, enfim, da unidade 1 e da unidade 2, tá? Por quê? Unidades 1 e 2 correspondem à primeira etapa. Então, quem já tem acesso, né? Enfim, finalizam isso,
tá? Porque é importante, porque o sistema, ele tá ali, ele vai te dar essa pontuação, e eu também, por estímulo, sempre faço isso com os meus alunos, para vocês fazerem dentro do prazo, né, antes das provas, eu dou também 200 pontos na minha parcial em relação a isso, tá bom? Clariane, tem mais alguma coisa específica que você queira perguntar? Eu não sei se realmente eu te respondi a sua dúvida. Pode falar. Não, respondeu sim, tá tudo certo. Tá? Tem mais alguém, gente, que tem alguma dúvida em relação aqui, aproveitando, né? Porque eu acho importante. E quem, porventura, ainda não tem acesso ao AVA, assim que tiver, esse ambiente é um ambiente muito importante de comunicação, né? Porque a gente coloca material, é onde a gente coloca slide, onde a gente coloca os vídeos das lives, né? Enfim, então, assim que tiver acesso, entre como curiosidade, dá uma passeada no material, porque é até bom que, quer queira ou não, você vai interagindo, né? Com aquilo que a gente já teve, que você não estava presente. É bom que você acabe interagindo com o conteúdo da matéria, tá bom? E aqui, ó, como eu falei com você, está sempre padronizado. Então, meu pai, eu cheguei agora, onde que tem, por exemplo, o cronograma da disciplina? Tá aqui, né? Se você clicar, cronograma e distribuição de pontos. Você clica aqui, deixa eu ver, deixa eu só abrir. E aí vão aparecer os links. Se você quiser imprimir, pode, ou se você quiser só ver e anotar no caderno, enfim, né? Fica aqui. E uma coisa também, tá? Nunca tiro nada do... Aqui, distribuição de pontos. Eu nunca tiro nada do sistema, tá? Quando a gente começa, nós professores, nós temos, tá? Nós temos que colocar esse material disponível para vocês. E quando eu faço isso, eu já faço de toda a matéria, tá? Até aqui, ó, unidade 4, se você chegar aqui, ó, tem material postado, ó. Às vezes vocês ainda não têm acesso, porque eles vão liberando para vocês aos poucos. Deixa eu ver, só ele tá pensando ali para abrir, tá? Mas já tá tudo aqui. Então, assim, eu não tiro nada, não. Fica tudo disponível para vocês. Aqui, ó. Aula, vídeo, divisão celular, os slides aqui, que é o que a gente vai estudar ainda, né? E aí, sempre colocando para vocês isso, olha, reparem, né? Vídeo, aula, resuma, que é a atividade de aprendizagem, que é aquela que eu falei com vocês, olha. Atividade de aprendizagem é uma que vocês têm que clicar e fazer. Isso daqui foi institucional. O que sempre sou eu que coloco, tá vendo? É que vocês percebem tudo que é institucional. O que sou eu que coloco, eu sempre venho, coloco ali, coloco professora Luciene. Aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Vídeo RNA e suas funções. Que a gente ainda vai aprofundar, né? Nesses assuntos. Na unidade 4. Aqui, ó. Prezada aluna, assista o vídeo. Abraços a todos e boa atividade, Luciene. Isso foi eu que postei para vocês. Tá bom? Bem, gente, eu acho que é isso. Se alguém tiver também alguma dúvida, estou aqui à disposição, tá? Desejo muito a vocês, semana que vem, que é a semana de oficial, uma semana abençoada, tá? Não só para... A gente, na verdade, vai fechar, né? Vai fechar a semana com a nossa disciplina. Mas vocês já vão ter passado ali pelas oficiais as outras disciplinas. Uma excelente, né? Deixa eu até colocar aqui agora. Uma excelente semana para vocês de oficial. Abençoada, viu? Fiquem tranquilos, façam a prova ali. Vocês vão ter, né, as 24 horas para poder fazer as provas, mas façam no momento que você tenha, né, possa dar atenção, enfim, prestar atenção. Boa sorte para vocês, né? Boa prova. E semana que vem eu mando o link, eu vou postar o link na parte da manhã,
tá? Que assim a gente padroniza sempre vocês terem ali 24 horas de prova, tá bom? Oi, Thaís, você quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Boa noite, professora. Boa noite, Thaís. As atividades do AVA é para fazer só essas atividades mesmo, né? Porque tem Sim. professor que gosta que a gente visualiza cada coisa, só que não vai dar tempo de fazer isso até amanhã. Eu quero ver isso com mais calma, eu vou fazer só as atividades, pode ser? Sim, a princípio, depois vocês não deixam, né, de realmente visualizar tudo, porque isso é importante. Mas nessa, do que eu falo para atividade, para vocês postarem, a diagnóstica, a de aprendizagem, são essas que são realmente, vocês não deixarem de fazer até amanhã, tá bom? Ah, tá ok, obrigada. De nada. Mais alguém? Alguma outra pergunta? Podem ficar à vontade. Diga, Miriam. Diga. Então, deixa eu te perguntar. Você falou que toda vez que a gente faz o AVA, soma uma pontuação, né? Mas essas atividades, quando você responde alguma coisa errada, também você perde a pontuação ou não? Não, eles pontuam por você ter feito, né? Eles pontuam por você ter feito. E eu acho que eles valorizam a mais quando você acerta. Mas só de fazer você ganha ponto. Ah, tá. Obrigada. Tá? De nada. Mais alguém? Vocês estão querendo falar que sextou, né? É isso? Sextou, gente. Sextou. Professora, Diga! Pode falar. aqui, só para confirmar, é a unidade 2 completa que é para fazer até amanhã? A unidade 1 e unidade 2, tá? Da atividade Tá bom, e de obrigada. aprendizagem. Porque significa a primeira etapa. Tá bom? Ok? Gente, fiquem com Deus. Bom final de semana. Boa semana de oficial. Estudem, tá? Vai dar tudo certo. Fiquem com Deus. Sextou, gente. Com Deus também. Obrigada Tchau. pela explicação. É isso. E uma coisa que a gente pode combinar. O que vocês precisarem, vocês me perguntam, tá bom? Tô aqui à disposição, a gente tem que acolher vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Boa noite, prof. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Bom Boa final de semana. noite. Admilson, Ana Beatriz, Antônio, Cibele, Tariane, Luciana, Boa noite, professora. Marina. Boa noite. Fiquem com Deus. Deixa eu ver, Clariane, Luciana, Núbia, Rosiane. Boa noite a vocês. Bom descanso, bom final de semana.